Estamos agora no quarto tópico da nossa lição maravilhosa que vem nos exortando acerca da questão da alimentação. Já recebemos muitos puxões de orelha aqui por parte do irmão Geraldo, que tem se dedicado à área da saúde e não com apenas palavras dele, né? Ele está apenas se apropriando de textos bíblicos e textos da inspiração que está ao nosso alcance e acesso, e muitas vezes temos sido negligentes de estudar, aprender e viver. Mas a lição vem aqui, nos dá os puxões de orelhas e vamos fazer propósitos de viver, né? E nesse quarto tópico nós vamos ver que Cristo venceu, onde a humanidade tem caído. Não adianta apontar o dedo para Adão e Eva e falar que eles, etc. A lição vai até mencionar isso, mas assim como eles, talvez nós, numa medida muito pior, temos agido de uma forma contrária à vontade de Deus. Mas Cristo venceu. Amém. E a primeira pergunta desse tópico é: qual era a relação entre dieta e pecado no Éden? Então, qual a relação que existe entre a questão da alimentação e o pecado dos nossos primeiros pais? Uma relação direta, não é, irmão Luzirley? Direta. Direta, e naquele diálogo, Eva repetiu as palavras de Deus. Ainda que Satanás fez um trocadilho ali, é assim que Deus disse, né? Mas ela falou claramente, e disse a mulher à serpente, versículo 2 de Gênesis 3, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, o comer leva à morte física, moral, Isso. e a eternidade se perde. Né? E é muito claro, nós vemos que quando Eva chegou próxima da árvore, o seu esposo não estava ali, já quebraram Uma orientação divina, que não era para se apartar, porque um anjo caído estava rondando ali, então deveriam ficar juntos. E Eva saiu a fazer um tour ali, conhecendo o Éden, né? E viu a árvore, realmente era linda, ela não era uma árvore venenosa, né? Mas ao comer, imediatamente, a coisa aconteceu. O que foi? Perdeu aquelas vestes de luz, significando a inocência. Posteriormente, ela tornou-se um agente de Satanás. Tão logo ela comeu. Né? E foi induzir ao pecado seu esposo. Ao pecado. Toda pessoa que cai em pecado, ela torna-se um agente de Satanás para tentar outras pessoas. Sem sombra de dúvida. Principalmente os conhecidos, né? Isso. Muito bem. E então, a nota faz menção de que Adão e Eva, eles não resistiram, né? Perfeito. Aí a questão do apetite caíram. Depois, essa também foi a razão, né? Ainda um pouquinho antes. Esta foi uma das causas do dilúvio, perversidade que se generalizou no mundo antediluviano. E o coração do homem era só má continuamente. Despertou paixões, apetites corrompidos, enfim, maus. Ao longo da história, vemos com os israelitas, com Davi e Salomão. Isso foi uma causa de tropeço ao longo da história e vemos que é hoje também. É um problema hoje. Ao estudar a lição aqui, estava até me lembrando de um vídeo que eu vi recentemente de alguém que chega numa determinada lanchonete, pessoa já bem obesa, e chega ali e tal, e faz uns passos de dança, daí vem alguém assim com um negócio farto e tanto comer a pessoa. Fico pensando, talvez muitos venham aqui, nossa, essa pessoa come muito, etc., e pode comer o tanto que quiser. Mas hoje, mas para a gente que tem essa luz, fala, pobre coitado. Pobre coitado. Se matando para que outros possam rir da situação, etc., mas completamente dominado pelo apetite por Satanás. Hoje,
Antes de vir para cá, eu já citei para você Sim, que eu fui num determinado local para fazer compra. sim. Né? Na terça-feira tem artigos bons e preços mais convidativos. Né? Aham. E escolho daqui, escolho dali e fui pesar para que pesassem. E o cidadão falou, ele pesou as maçãs, não é? E disse, essa maçã, ela é Fuji, é Gala? Eu disse, essa maçã, ela é argentina. O senhor já passou a Fuji, eu não comprei Gala, eu comprei Fuji, está aqui, e essa daí é da Argentina. Ela disse, nossa, parabéns. Falei, por quê? Eu não vi porquê do parabéns. Eu não via o porquê. Ele disse, porque o senhor foi honesto. Eu falei, mas a pessoa honesta, ela não precisa de parabéns. Ela tem que ser. Né? O natural, o certo, o natural é o correto, né? É o correto. E aí eu já emendei. Aham. Eu disse, o senhor está vendo carne no meu carrinho? Ele disse, não. Eu disse, olha, eu sou vegetariano há 47 anos. Sério? Sem comer carne? Ele disse, sim, sem comer carne. Ele disse, o senhor sente bem? Eu falei, claro. Tanto é que eu sou nutricionista também. Ah, bom. Aí... e eu saí. Ou seja, ele derrubou todos esses daqui, não é verdade, que o irmão citou? Sim, todas essas pessoas, a nação israelita, né? O povo antediluviano. Todos. E aqui ele diz, além de tudo isso, o inimigo se gabava o quê, irmão Luzilei? Dá uma olhadinha De aí. que iria também derrubar a Cristo. A Cristo. É. Que a arrogância ia frustrar o nosso plano de salvação. Ou seja, a alimentação faz coisas. Faz. Terrível. É profundo comer ou não comer. Agora, o fato do inimigo achar que venceria Cristo não significa que ele conseguiu, né? Em hipótese alguma. Daí vem a pergunta Na B. continuidade. Em que ponto Cristo foi igualmente testado e como saiu decididamente vitorioso? Ô Senhor, se tu és o Filho, né? Se tu és o Filho, transforma Essas essas pedras pedras em em pães. pães. E Cristo ali desmascarou Satanás. E olha que Cristo estava com fome, né? Com fome. 40 dias. E depois cita aqui o caso de Moisés, né? Que o caso de Moisés foi diferente do de Jesus. Ele passou 40 dias sem comer também, mas foi diferente. No entanto, Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A força da tentação de ceder ao apetite só pode ser avaliada. Continue aí, irmão, fazendo favor. Na primeira linha, lá em cima. Certo. Pela inexprimível angústia de nosso Redentor naquele longo jejum no deserto. O que é que pode nos dar força para vencer os ardis satânicos pertinentes a uma dieta malsã? É avaliar o sacrifício de Jesus fez. a angústia que ele passou para nos dar o exemplo e a vitória. Por isso que o espírito de profecia diz, não tocar, não provar, não manusear. Por quê? Tocou, você pega. Pegou, leva a boca e come. Na verdade, Satanás estava ali comendo daquela fruta. A fruta não era venenosa, era perfumada, era tudo. Bonita. Era bonita. A questão era o comer ou não comer. Era o tocar e não tocar. Então, a força da tentação de ceder ao apetite só pode ser avaliada pela inexprimível angústia do Redentor naquele longo jejum. 40 dias sem se alimentar. Ao final, Exato. não foi no início. Então estava com muita vontade, o corpo estava pedindo, né? Estava com muita fome. E aí veio a tentação. E chegando à tentação, Cristo resiste, né? Resiste. É vitorioso. E aqui ele passa uma lição para mim, para nós.
Você que está em casa, meu irmão, amigo, aqui nos diz, ele sabia que, ao se entregar Cristo ao apetite pervertido, o ser humano teria percepções tão enfraquecidas que não conseguiria discernir as coisas sagradas. É profundo, não é, irmão? É assim. É assim. Você entrega um apetite pervertido e não discerne as coisas sagradas. Ou é um, ou é outro. Não tem meio termo. E isso tem implicações diretas com a salvação. Diretas. Então, a falta de zelo em relação a esse ponto gerará uma multidão de perdidos. Ao passo que, pelo zelo disso, pessoas que às vezes não tinham, segundo a luz, segundo a percepção humana, talvez aos olhos da humanidade, a pessoa é muito simples, pessoa muito aquilo, mas a pessoa foi fiel à luz que recebeu em relação às Escrituras e com a mente desanuviada pôde entender com profundidade, ainda que de repente ele não tinha muita sabedoria para comunicar, mas ele consegue entender através dessa mente desanuviada aquilo que Deus quer lhe transmitir e essa pessoa vai estar no céu, indo adiante daqueles que, enfim, são muito sábios a seus próprios olhos e se enchem de glutonaria e sequer entrarão no céu, né? Há um texto aqui da pergunta B, do Temperança Cristã, diz: no entanto, por maior que seja a luta, ele ainda pode vencer, com a ajuda daquele poder divino que enfrentou as mais ferozes tentações que Satanás poderia inventar. O cristão também pode sair totalmente vitorioso em sua luta contra o mal. E, por fim, poderá usar a coroa. Meus irmãos, nós podemos ser vitoriosos em Jesus, porque Ele comprou essa vitória para nós. Eu cito um exemplo da chamada falsa ciência. Por exemplo, eu sou especialista em fitoterapia. Então, nós temos uma planta, não é? Chamada Theobroma cacao, que é o cacaueiro, e via de regra as plantas, nem todas, mas boa parte, elas trazem no nome o princípio ativo que ela tem. Por exemplo, aloe vera. Não é? Então você tem aloína, barbaloína, que são princípios ativos marcadores da planta. O Theobroma cacau é o cacaueiro, não é a fruta. A fruta não tem problema em si. Por sinal, eu tenho muito desejo ainda de experimentar um cacau, o mel do cacau, diz que é uma delícia. O irmão já experimentou ou não? Não. Mas eles utilizam a semente. Então, essa semente ela é fermentada, não é? E ela aumenta o teor de um alcaloide. Por exemplo, a cocaína é um alcaloide, a morfina é um alcaloide, não é? A cafeína é alcaloide, a teína é alcaloide. Alcaloides são substâncias vegetais que agem no sistema emocional do ser humano, o sistema límbico. Né? Então, a moçoila, quando está na TPM, ou a senhora de mais idade, que não entrou ainda no climatério, pode ter a TPM, que é um transtorno emocional que a mulher passa, né? Também dores pelo corpo, mamas, etc. E é muito conhecido de que fazem uso do chocolate. Então, você tem atualmente, né, chocolate 70%, tarará, mas o restante, ele é um doce com nome de chocolate. Independentemente, os primeiros são terríveis por causa da composição, mas a pessoa, é uma pergunta recorrente no consultório, então quer dizer que o 70% é melhor? Eu falo, o 70% ele tem mais a manteiga do cacau, né? Ele tem mais manteiga, mas ele tem mais alcaloide, que é a teobromina. Né? Então, hoje, mais do que nunca, as pessoas estão usando muito estimulantes justamente pelo estilo de vida, não é? O estilo de vida. E o chocolate está. Então, se hoje você tirasse do mundo
banisse do mundo café e chocolate, o mundo pararia. Né? Porque ele é um estimulante. E os estimulantes, eles gastam a força do amanhã, não do momento. É uma bateria que você deixa os faróis ligados e dando partida para ver o que vai acontecer. Vai queimar as placas. Né? Então, quando nós falamos que devemos vencer tudo aquilo que nos separa de Deus, bebidas e comidas que atingem diretamente, nós devemos fazer para que Cristo literalmente viva em nós. E não o nosso apetite governa a nossa mente. Muito bem, ensinamentos importantes trazidos aqui pelo irmão Geraldo e que precisamos, então, estar atentos, né? Porque Cristo venceu para que nós também vencêssemos. Ele não apenas venceu em nosso lugar para que nós continuássemos atolados, né? Sim. E não obtivéssemos essa vitória. Mas ele venceu para que também fôssemos participantes da sua vitória, sendo vitoriosos. Amém. Daí a lição vem, nos instrui e Deus e Jesus compartilha da sua graça para que a gente vença o apetite.